Vamos ler o que diz Mateus capítulo 15, versículo 13. Vamos ler lá? Jesus respondendo, disse: Não, uma meia dúzia entendeu. Será o quê? Então vamos ler novamente, 1, 2, 3 e... Jesus respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será em nome de Jesus. Toma o seu assento aplaudindo o nome de Jesus. Coloque a sua mão direita no seu coração. Levanta a sua cabeça. Quem está no culto, dá glória. Quem está vivo, diga aleluia. Quem está dormindo, diga amém. Acorda ele aí. Fica vivo. Olha para cá. Jesus estava pregando para uma multidão. E Jesus, ele estava pregando em cima de Mateus capítulo 15, versículo 13, que nós acabamos de ler, em parábolas. O que significa parábolas na Bíblia? E Jesus pregava por meio de, prega comigo, por meio de, que são pequenas histórias. Então Jesus estava pregando para aquela multidão que estava diante dele: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: toda planta que a mão de Deus lá em cima não plantou aqui embaixo, na vida do homem e da mulher, será arrancada. Quando você vai ler as Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, lá logo no início de tudo, o início da criação, depois que Deus havia criado todas as coisas, você vai ver Deus descendo do céu e com as suas próprias mãos, está escrito lá, Deus, ele com as suas próprias mãos, ele constrói o homem do pó, só a irmã respondeu, do pó, ele faz o homem do pó, irmão, dá um berro aí, pelo amor de Deus, ele constrói, ele forma o homem do pó, da terra, ou seja, Deus, ele cria o homem do pó, da terra. Bate a mão no peito e diga assim: o meu corpo é terra. Vamos lá, 1, 2, 3 e o meu corpo, mais uma vez. Por isso que você vai ver Jó dizer: do pó da terra eu vim, e do pó da terra eu retornarei. Porque eu fui feito pó da terra, você foi feito do pó da terra. Ou seja, o nosso corpo é terra. O nosso corpo, olha para cá, Satanás, ele sabe que o nosso corpo, ele é terra. E o que ele faz? Ele começa a lançar sementinhas do mal. E aquela sementinha, ela vai germinar, e ela começa a crescer, transformando em uma planta, o qual ela vai criando raízes. Ela vai sendo enraizada naquela terra, chamada homem, chamada mulher. E por que Jesus vai dizer: toda planta que a mão de Deus lá em cima não plantou aqui embaixo, tem que ser, e você que termina, tem que ser arrancada. Que planta é essa que Jesus estava pregando em parábolas para aquela multidão? Jesus é aquele, meu irmão, ei, olha para cá, que conhece os teus pensamentos. Jesus é aquele que conhece quantos fios de cabelo tem no alto da nossa cabeça. Ele vai dizer: antes de abrir a tua boca, eu já sei o que você vai falar. Eu conheço o teu deitar
e o seu levantar. Ou seja, Jesus estava pregando para aquela multidão, e ele sabia que no meio daquela multidão tinha homens e mulheres que eram terra, que tinha planta, o qual a mão de Deus lá em cima não plantou aqui embaixo. Por isso ele vai dizer, essa planta, ela tem que ser o quê? Por que que Jesus disse que esta planta, ela tem que ser arrancada? Porque certamente ela iria atrapalhar a vida daquele homem, daquela mulher. Tem gente que ela olha para uma planta, ela vai dizer, não faz mal para ninguém, essa planta não vai interromper o meu caminho, essa planta ela não vai me perturbar, e ela vai deixando aquela erva daninha. Quem já ouviu falar na erva daninha? É uma praga, sim ou não? Ela vai deixando aquela praga ali no cantinho, sendo enraizada. Mas a ordem de Jesus é, a planta que a mão de meu pai lá em cima não plantou aqui embaixo, tem que ser arrancada. Tem que ser arrancada. Pastor, eu não estou entendendo, que planta é essa? Deus, ele não planta na vida do homem o alcoolismo, filho nas drogas, na cocaína, na maconha, no crack, heroína, no êxtase, chá de cogumelo, LSD e outros tipos de droga. Quem é que planta este tipo de vício na vida do homem e da mulher? Satanás. Deus, ele não planta a prostituição, o adultério na vida do homem e da mulher. Quem é que planta? Quem é que planta? Satanás. É a erva daninha. Deus, ele não planta aquele embaraço. Deus, ele não planta aquele problema, o qual tira a paz, tira o sono de homens e de mulheres, o qual ela tem insônia, ela tem pesadelo. Quem plantou? Satanás. Mas eu estava dizendo que todo homem, toda mulher que foi vítima dessa erva daninha, dessa planta do inferno, a mão de Deus que não plantou, ela vai arrancar o mal pela raiz. Ela vai arrancar o mal pela raiz. Dão glória para Jesus aí. Levanta a mão e diga assim, toda planta que a mão de Deus lá em cima não plantou aqui embaixo, tem que ser arrancada. Com expressão corporal, assenta, aplaudido o nome de Jesus. Jesus não estava dizendo, essa planta que a mão de Deus, a mão de meu pai lá em cima, que não plantou aqui embaixo, tem que ser podada. Ele disse isso porque tem gente que ela começa a podar, ela poda daqui, poda dali. Não, Jesus não disse que tinha que ser podada. Jesus não disse que ela tinha que ser quebrada. Jesus estava dizendo, tem que ser, com a expressão corporal, tem que ser arrancada. Por quê? Quem é da roça sabe. Um dia eu estava ouvindo um rapaz cuidando de uma plantação de laranja e mexerica e abacate. Ele dizia assim, ei, tem que podar os pés de mexerica, tem que podar os pés de laranja, tem que podar o pé de abacate. Eu disse, para quê? Já está cheio de fruto, alguns galhos já estão cheios de flores, formando fruto. Ele disse, não, porque quando poda, o fruto vem bonito, com vigor, aquela planta se torna viçosa, mais forte. Mas Jesus disse assim, não é para quebrar, não é para podar, é para arrancar o mal pela raiz. Porque se você poda, se você quebra, o mal vai vir com mais força, e aquilo vai prejudicar a você no seu caminhar, no seu viver diário. Por isso que Jesus te trouxe aqui, meu irmão, porque toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada e não podada, será arrancada e não quebrada. Jogue as mãos para cima, bata palmas e dá glória. Olha para cá. Satanás, assenta aí, ele tem plantado a briga no casamento,
ele tem plantado o complexo de inferior na vida sentimental de homens e mulheres. Quem é que viu uma reportagem que passou, se não me engano ontem, que o rapaz, ele passou o caminhão em cima da esposa e a filha de 6 anos, o pai passou 2 vezes e arrancou o caminhão, e a filha de 6 anos, papai, papai, olha que tragédia. Quem é que plantou aquela tragédia ali? Foi Deus? Não foi Deus? Não. Eu ouvi esta semana alguém dizer que o Brasil, ele é um dos primeiros países em questões de feminicídio. Quem é que planta isso? Satanás, porque a função dele é semear a semente da discórdia, a semente da destruição, a semente em levar homens e mulheres ao fundo do poço. Mas graças a Deus que Satanás ele vai plantando e Deus vem atrás arrancando o mal pela raiz da nossa vida, do nosso caminho. Bata palmas e dá glória. Levanta as mãos para o céu, diga comigo: toda planta que o meu Pai celestial não plantou será arrancada. Assenta que eu termino agora. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é aquele que não planta o mal na vida do homem, sim ou não? Então quem planta é o diabo. Agora olha para cá e eu termino agora e vamos orar. A Bíblia vai dizer acerca de uma mulher que há 18 anos Satanás plantou uma planta na saúde dela, e era uma enfermidade espiritual. Era uma enfermidade espiritual. Quantos anos? 18. Quantos anos? Aquela mulher foi nos médicos, o médico não resolveu o problema dela. Aquela mulher tomou remédio e o remédio não curou ela. A mulher que andava há 18 anos curvada. Você sabe o que é você andar encurvado? Anda 5 minutinhos assim para você ver a dor que vai causar no pescoço. Ela não podia o quê? Endireitar. Só que aquela mulher, ela foi num culto em que Jesus estava pregando. Não pegou não, né? Vocês estão me vendo aqui, mas quem está direcionando aqui é Jesus. É Ele que está direcionando o culto essa noite. Assenta aí. Aquela mulher, ela senta na última cadeira. Quem é que viu ela? Quem é que viu ela? Jesus, ele sabe qual é a planta que tem que ser arrancada aí, viu? Jesus, ele sabe qual é a planta que tem que ser arrancada pela raiz aí, viu? Quando Jesus viu ela lá na última cadeira, Jesus olhou e disse assim: ei, planta! Foi isso? Não, ele disse assim: aquela mulher lá, ó, fala para ela vir até no altar. Todo mundo deu uma olhadinha para trás e viu aquela mulher descendo o corredor da igreja assim, ó, com a planta enraizada na coluna dela. Quando ela vem ao altar, a Bíblia vai dizer que Jesus não pergunta quanto tempo que aquela planta estava enraizada, não pergunta a dor do sofrimento, não pergunta quanto tempo ela estava sofrendo, em detalhes, ele não pergunta. Mas Jesus apenas, ele dá uma ordem no mundo espiritual, planta chamada enfermidade espiritual. Eu te ordeno, saia pela raiz da coluna dela. E imediatamente aquela mulher, ó, ela endireitou. Ei, calma, ela endireitou. Por que a sua vida não endireitou? Porque aquela planta está travando. Por que aquela área da sua vida ela não endireitou? Porque tem uma planta, tem uma erva daninha, tem uma planta lá enraizada. Enquanto ela não for arrancada pela raiz, a sua vida vai ficar do jeito que está. A sua vida vai ficar do jeito que está. Mas se Jesus arrancar o mal pela raiz, aí você vai endireitar. Não pegou não, né? Vai pegar agora. Quando aquela
planta que a mão de Deus lá em cima não plantou no seu casamento vai endireitar. Quando aquela planta que a mão de Deus não plantou na sua vida espiritual, familiar, sentimental, financeira, profissional, num sonho, num projeto, aí sim, meu irmão, aquela área vai endireitar, vai endireitar, vai endireitar. Jesus te trouxe aqui porque nessa noite Ele vai endireitar aquela área da sua vida. Ele vai endireitar a sua vida. Ele vai endireitar você. Jogue as mãos para cima, bata palmas e dá glória. Levanta as mãos toda a igreja assim: toda planta que um Pai Celestial, que o meu Deus não plantou aqui embaixo, será arrancada. Você crê nisso? Pega as suas coisas e vem aqui na frente do altar.